Sejam bem-vindos ao canal Sandro Gioia. Amores, amados, hoje nós vamos falar do reino do Cruzeiro, tá? É importante para entender o reino do Cruzeiro acompanhar a história do começo ao fim. Caso contrário, não vai fazer sentido nenhum, tá? Porque o reino do Cruzeiro é um reino muito profundo e não é uma coisa tão fácil de compreender. Eu mesmo aqui tentei elaborar na minha cabeça de maneira simples, que faça e que dê entendimento para mim e para vocês, de uma forma simples. O que acontece? Quando a gente pensa em Cruzeiro, né, a gente está pensando naquela cruz no cemitério. Tudo bem. Lembrando que lá do Cruzeiro, o reino do Cruzeiro que eu estou dizendo, é voltado para Exu e Pombagira, certo? Segundo aspecto, nesse canal nós temos irmãos da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda e de outras vertentes espirituais e ocultistas. Portanto, eu não estou falando de uma religião específica. Aí você vai pegar a história, você vai refletir e tirar o seu entendimento, tá? Principalmente em relação à sua pombagira, em relação ao seu Exu. Porque quando você entende a essência, a magia, a espiritualidade, você está abrindo portas para o seu próprio Exu, para a sua própria pombagira e para as magias voltadas para o Cruzeiro poderem atuar efetivamente e grandemente, tá? Então temos que começar pela história. Então, mais ou menos o Candomblé no Brasil, chutando assim, tem uns 400 anos. Mais ou menos a Umbanda tem uns 200, 300 anos. Então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de religiões novas, porque nós estamos falando das religiões brasileiras. E nós temos espiritualidades que duraram mais de 10 mil anos. Não foram 300, 400 anos, mais de 10 mil anos. Quando a gente fala de África, a gente não está falando apenas da parte da África que fala dos orixás. Nós temos o Egito na África, nós temos outros países, outras nações, que a gente pode chamar de tribo, tá? Tudo isso é importante para primeiro chegar no conceito cruzeiro. Primeiro que a cruz não é uma coisa cristã, senão Jesus não teria ficado na cruz. Faz sentido? A cruz já existia antes de Jesus. Então ela não é de Jesus, tá? Então, independente do que você possa imaginar, a cruz já existia, com outros sentidos, com outros aspectos, em outras vertentes, em outras religiões, com 10 mil anos, 5 mil anos. Se você considerar que agora nós estamos na era cristã 2 mil anos, quando eu fiz a relação de tempo das nossas religiões aqui no Brasil, o cristianismo também é uma religião muito nova, tá? Em relação ao que veio lá de trás. Aí a gente para pensar, né? Por exemplo, no hinduísmo. O hinduísmo ele vê a cruz como a morte e vida. Morte e vida. E eles não veem a cruz, o hinduísmo, tá? Só para a gente conseguir fazer analogias. Eles não veem a cruz como uma punição, tá? Já o catolicismo, o cristianismo, já vê
como um sofrimento, tribulação, morte. Vamos carregar a cruz. Por que você está passando por isso? Ai, é minha cruz. O cristianismo já vê a cruz como um sacrifício. Olha como vai mudando as coisas. Existe outra cruz, uma cruz moderna. A cruz vermelha, que salva vidas, projetos humanos. Então são símbolos. São símbolos porque nós, seres humanos, precisamos de símbolos. Para quê? Para que a nossa mente consiga se conectar e dar entendimento. Ai, mas você não vai falar do cruzeiro? Vou falar do cruzeiro, gente. Mas tem que ter sentido, começo, meio e fim, tá? Existe a cruz Anki, tá? A cruz Anki da África, do Egito, significava o simbolismo de vida, morte e ressurreição. Então, no Antigo Egito, conforme o rio Nilo subia, alimentava toda a população do Egito. Conforme ele secava, aí vinha a época da seca, vinha a escassez de alimentos, de pesca, tá? Então, essa cruz Anki, ela representava simbolicamente o rio Nilo, a sua seca, o seu renascimento e a sua cheia. Então, morte, vida e ressurreição. Vamos chegar no cruzeiro, tá? Quando a gente vai falar do cruzeiro, a gente não pode olhar para o cruzeiro somente com o aspecto cristão, tá? O cruzeiro, a cruz, é uma coisa assim imensa de simbolismo, de magia, de significados, que de tanto ser cultuado com orações, com velas, com oferendas, enfim, com fé, esse cruzeiro no plano espiritual, eles falaram assim, estou inventando isso. Ai, Exu, Pombagira, como é que a gente vai chamar a falange de vocês para esse tipo de humanos? Então vamos aproveitar o nome que já tem, vamos chamar de cruzeiro. Faz sentido o que eu quero dizer? Então, o simbolismo humano que a gente precisa compreender do cruzeiro é que os nossos guardiões, Exus e Pombagiras, eles atuam dentro desse nome, dentro dessa falange, dentro desse reino, conforme o nosso entendimento. Porém, no plano espiritual, que vocês vão perceber isso no decorrer do vídeo, o babado é imensamente maior. Então, o que é o cruzeiro? O cruzeiro é uma porta, é um portal entre os vivos e os mortos. Então já começa a ver Exu e Pombagira ali. Maria Padilha do Cruzeiro, seu Tranca-Rua do Cruzeiro, seu Tiriri do Cruzeiro, Maria Mulambo do Cruzeiro, Maria Quitéria do Cruzeiro, Exu Marabô do Cruzeiro, Marabô Toquinho do Cruzeiro, seu Zé Pilintra do Cruzeiro. É isso, tá? Então, nós estamos falando do cruzeiro, não das entidades. Então, se você tem uma Maria Padilha do Cruzeiro, esse vídeo vai acrescentar muito, porque nós estamos entrando no reino dela. Se você tem o seu Zé Pilintra do Cruzeiro, seu Zé Pilintra é o seu Zé Pilintra, mas aonde ele trabalha é aqui, nesse reino. Entende? Faz sentido o que eu quero dizer? Então tá, vamos continuar. O cruzeiro atualmente, nos tempos modernos, sem considerar a cruz desses 10 mil anos, além dessas magias, dessas egrégoras, desses arquétipos antigos, que nos dias de hoje eles podem ser acessados, porque a energia está aí. Só não são acessadas essas energias porque as pessoas não conhecem, mas tem muita gente que conhece, tá? Então, no momento atual, o que é o cruzeiro? Ali tem todo o simbolismo, toda a energia,
toda egrégora cristã. Nós temos ali a representação do cemitério, que não é o único que é um cruzeiro. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas falando do cemitério, o cruzeiro representa o quê? Aqui é um local de respeito, aqui é um local dos mortos, aqui é um local para oração, aqui é um local para honrar os mortos, aqui é um local de despedida, aqui é um local para matar saudades, aqui é uma terra santa, sagrada. Então, esses são os novos conceitos, a nova espiritualidade, o que nós colocamos quando criamos o nome Reino do Cruzeiro, tá? Então, outras vertentes podem dar outros nomes, mas não quer dizer que não esteja falando da mesma coisa. Por exemplo, eu não lembro agora, no Egito, não vou lembrar, no Egito tinha uma figura que tinha cabeça de homem, corpo de leão e asas. Era essa divindade cultuada por uns 10 mil anos que fazia o que o nosso Exu Orixá faz, o que o nosso Exu entidade faz. Vai até as divindades, pegam as bênçãos e traz. Levam as oferendas, trazem as bênçãos. Então, sempre existiu essas divindades, como essa do Egito, que eu não lembro o nome, infelizmente, deveria ter anotado, o nosso Exu, Orixá, e os nossos Exus e Pombagiras. Lembrando que a nossa espiritualidade, ela é abrasileirada, ela tem egrégora, ela tem poder. Muita coisa foi criado por nós, a nossa maneira, e que reunisse a nossa essência de um país colonizado que criou as suas crenças baseado em experiências dos que vieram de outras nações, de outros países. Olha o cruzeiro, gente, olha o cruzeiro, a história que tem por trás dele. Eu vou dar um exemplo, tá? Exemplo. Um católico morre. O que acontece? Se por algum motivo, algum acontecimento no plano espiritual ocorrer, o que um católico vai fazer? Né? Esse espírito, falando do espírito, ele vai procurar a cruz. Ele vai procurar a cruz. Por quê? A cruz simboliza para ele Jesus Cristo. Eu estou no caminho certo, aonde tem a cruz, eu estou protegido. Então, se ele estiver num nevoeiro espiritual, numa densidade estranha, e não viu o túnel, a luz do túnel, siga a luz, Caroline. Se ele não encontrar o túnel e a luz, esse espírito vai procurar a cruz. Então, você não pode, porque foi uma pessoa que teve uma vida inteira acreditando na cruz. Ao mesmo tempo que eu, dentro da minha espiritualidade, eu vou procurar a cruz com outra, se eu estiver desencarnado, né? Eu vou procurar a cruz com outra intenção. Assim, cadê o seu tiriri do cruzeiro? Cadê a dona Mulambo do cruzeiro, por favor? Eu vou procurar a cruz nesse sentido. Oi, dona Sete Saia do cruzeiro, tudo bem? Eu desencarnei. E como é que eu faço agora? Entende como para o cristão vai ser de um jeito, para mim vai ser de outro, tá? Então, olha a importância do cruzeiro de ser essa porta, esse portal entre a vida e a morte. Mas o portal não significa só da vida para a morte. É um portal também das entidades, dos espíritos, das forças que saem da morte para a vida. Então, tem espíritos que justamente se utilizam desses portais para poderem estar na Terra. Agora, você imagina essa porta sem guardiões. Porque na nossa fé, na nossa crença, quem a gente cultua para nos proteger,
Quem que a gente cultua para guardar esses portais? Na nossa fé é Exu e Pombagira. Então, tem que fazer sentido para nós. Uma vez que faz sentido, passa a existir. Passando a existir, essas energias, essas entidades se manifestam. É isso. Por isso que a mente, a conexão, o entendimento faz todo o processo de magia e espiritualidade se manifestar. Caso contrário, não tem manifestação. É a mesma coisa que riscar palito de fósforo molhado. Não vai acontecer nada. Então, começa por aí. Vai juntando essas informações. Então, esse cruzeiro, ele é um ponto de força, tanto da vida para a morte, como da morte para a vida. Para nós, que praticamos a ritualística, cultuamos os espíritos, cultuamos as entidades, né? Ali é um local, né? Que a gente vai buscar força, que a gente vai buscar energia, que a gente vai buscar a realização dos nossos desejos, que a gente vai buscar a finalização dos nossos sofrimentos, por conta de vários e possíveis motivos que eu também vou contar daqui a pouco. Assim como o reino das encruzilhadas, o cruzeiro, ele também dá essa direção de norte, sul, leste, oeste. Se você não assistiu ainda o Reino das Encruzilhadas, tem uma playlist aqui no canal chamado Reinos. Eu já fiz o Reino das Almas, o Reino das Encruzilhadas, estou fazendo agora o Reino dos Cruzeiros. Então, se você assistir isso daqui 6 meses, esse vídeo pode ter outros reinos ali, tá? Só para vocês terem uma referência. Então, tenha lá, explicando. Só que, como, resumidamente, a encruzilhada são caminhos, tá? Principalmente os caminhos da terra, das necessidades do homem, da vida humana, tá? Porque aqui o vídeo não é Reino das Encruzilhadas. Mas o reino do cruzeiro é, assim, amplamente norte, sul, leste, oeste no espiritual, tá? Então, a gente precisa de simbologia. Então, a gente precisa de nomes para a gente começar a compreender mais ou menos como seria isso. Então, imagina um castelo no reino do cruzeiro que seja, assim, das coisas terríveis. Outro castelo de proteção, outro castelo, e cada castelo tem seu rei e sua rainha do cruzeiro. É isso que eu vou chegar nessas explicações, porque no final do vídeo eu vou juntar tudo, tá? Então existem esses castelos, essas direções, até mesmo porque o cruzeiro também é um portal. Eu vou ter que ler aqui, porque como é muitos aspectos, eu posso esquecer. Então vamos lá. Alguns locais, tá? Onde existem cruzeiros. E isso não significa, para não ficar pensando que cruzeiro só tem no cemitério, né? Então vamos lá. Vários tipos de cruzeiros. Nós temos e cada cruzeiro, gente, tem seu Exu, sua pombagira, ou vários Exus e várias pombagiras que cuidam desse portal, tá? Então nós temos o cruzeiro do cemitério, cruzeiros em praças, cruzeiros em igrejas, cruzeiros em barrancos, ladeiras, cruzeiros em matas, cruzeiros em águas, em praias, em cachoeiras, qualquer lugar que tem água, represas, tá? Vai vendo a extensão dos cruzeiros, das estradas, principalmente quando a gente tem alguém que sofre acidente ali e alguém monta um cruzeiro. Então tem os cruzeiros das estradas, dos cabarés, das boates, salões de festas. Lembra daquela boate, Kisses, se eu não me engano? Estava todo mundo em festa, pegou fogo, aquela coisa toda. Mesmo que não tenham colocado uma cruz ali virou um portal, por conta do desencarne em massa de várias pessoas. Então ali é um ponto do cruzeiro, tá? Então, como era um local de festa, de dança, de diversão,
de agitação, de beijo na boca, tem uma coisa do cruzeiro ali naquela boate envolvido com o reino de Lira. Olha como não dá para a gente colocar todas as coisas numa caixinha, engessar e dizer assim, é assim que funciona. Quando a gente engessa, a gente se torna limitado. A gente não vai na fonte do poder, tá? Nós temos também outros cruzeiros. Qualquer lugar que tem desencarne, de alguma forma, ali tem um ponto de cruzeiro. Por exemplo, hospitais não tem capelas? Tem. Não tem hospitais que já tem a cruz na porta? Somente os hospitais cristãos. Hospital Nossa Senhora não sei o quê. Santa Casa de não sei o quê. Aí tem a cruz, tem a imagem, aquela coisa toda. São cruzeiros. Então, olha o Exu que trabalha nesse ambiente, nesse universo. Olha a Pombagira que trabalha dentro do universo da religião, por exemplo, de uma igreja, de uma capela. Porque ali rola energia. Quando a pessoa vai numa capela de um hospital, ela não vai pedir prosperidade. Quando ela vai numa capela, num cruzeiro de hospital, ela vai pedir, pelo amor de Deus, salva meu parente, traz a cura, dê o livramento. E a Pombagira está ali, o Exu está ali, porque são energias, são egrégoras que vão sendo formadas, e se eles não estiverem ali, usando um exemplo de uma capela de igreja, aí o que acontece? Essa dor, esse sofrimento, essa ansiedade, essa liberação energética de tristeza vai chamar espíritos que vão se alimentar, vampirizar a pessoa que já está ali e já está em sofrimento. Então tem que ter guardiões. Na nossa religião é Exu e Pombagira. Entendeu? Se é um chinês, se é um nórdico, se é pode ser que tenha outros. Mas para a nossa religião é Exu e Pombagira, tá? Olha, depois que fala, né? Exu e Pombagira é o povo da rua. Gente, ali não existe vida sem Exu e Pombagira. Não existe. Porque, na verdade, quando eu honro eles, porque eu tenho sempre a sensação de quem faz o trabalho sujo, quem enfia a mão na massa, não desrespeitando a nenhuma entidade, mas é Exu e Pombagira. São eles. Eles assim estão sempre na frente. Então tem o que os espíritos querem da gente? Os espíritos obsessores, os quiumbas, os trevosos. Eles querem o quê? A nossa energia. Eles querem um aparelho para eles vampirizar. É isso. É por isso que os Exus e Pombagiras que trabalham na linha, no reino do cruzeiro, eles são fundamentais e importantes para a nossa existência e sobrevivência. Faz sentido, né? Os Exus e as Pombagiras do cruzeiro, eles trazem a ordem espiritual através da força. É isso mesmo. Não adianta romantizar, não. Exu e Pombagira, que trabalham no cruzeiro, eles trazem a ordem através da força. E é força bruta, tá? Porque você imagina um espírito vingativo. Você imagina um espírito que morreu e sente que tem que voltar para destruir não sei quem. Imagina um antepassado, imagina uma coisa de outra vida, imagina uma pessoa drogada, viciada, louca, passional, um assassino. Não pode falar essas palavras aqui. Imagina os piores tipos de pessoas. Se vivo já não tinha medo, quando está morto, menos medo tem ainda. Aí vem, através da força, da fúria, da presença desses reis e dessas rainhas, Exus e Pombagiras do cruzeiro. Aí, como eu falei lá atrás, eu criei um nome, o castelo. O castelo desse rei e dessa rainha tem masmorra, tem prisão, tem o calabouço, tem o
poço. Eles catam esses espíritos que são trevosos, não são obedientes, são rebeldes, querem se vingar, querem tirar de pessoas aqui da terra. Esse rei e essa rainha do cruzeiro, não importa o nome desse Exu, essa pombagira, leva para lá, para a masmorra. E dali, meu bem, o couro vai comer, mas vai comer violentamente. Todo tipo de força, todo tipo de expressão, esse Exu e essa pombagira tem. Até que, no plano espiritual, aquele espírito decida entrar na ordem. Caso contrário, ele vai ficar preso, e vai ficar preso, e vai ficar preso. Porque ele solto, ele é um perigo no plano espiritual e é um perigo no plano dos vivos. Vocês conseguem perceber os reinos do cruzeiro, quantos são? E uma das, que eu acabei de falar, da função de força e ordem que esses Exus e essas pombagiras têm que desempenhar. Caso contrário, o que seria de nós? Faz sentido, né? Vamos continuar. O cruzeiro também, ele é, como eu disse, o portal, né? Então, ele é um portal para você entregar oferendas, para você entregar sacrifícios. Sacrifícios vocês me entenderam, né? Os ebós, as coisas todas. Para você entregar as suas orações, as suas velas. Por exemplo, eu vou fazer uma oração para as almas santas e benditas. Vou fazer uma oração para as almas aflitas. Tá. Se não tem o Exu e a pombagira ali, tanto para o sacrifício, como para as oferendas, como para as orações, como para as flores, ou seja lá o que for que você vai entregar ali no cruzeiro, tá? Se não tem o Exu e a pombagira ali, quem que você acha que vai receber isso? Porque, meu bem, aquilo tanto vai. Vamos colocar essas palavras que todo mundo entende. Aquela oferenda tanto pode ir para o céu, como pode ir para o inferno. Tá? Porque todo mundo quer aquilo ali. Não é que vai mastigar, comer, engolir, gente. É o que está, a energia contida naquela oferenda. Seja o sangue, seja o alimento, seja a oração. Porque a oração, o que a oração traz? Além da fé, a oração traz a dor, o sofrimento, a saudade, a angústia, a depressão. A oração, ela está voltada para o problema que aquela pessoa está sentindo. Então, quando aquela oração sai, energeticamente, aquilo alimenta espíritos que precisam de energia. Aí você imagina o cruzeiro sem Exu e sem pombagira. Imagina o rebuliço que vai dar. Vai ser a festa de carnaval dos espíritos trevosos, porque tem muito poder uma oração, tem muito poder a devoção, tem muito poder o sofrimento, a angústia, a tristeza que a pessoa libera ali. Fora que isso também, quando um quiumba percebe, assim, nossa, essa pessoa fuma, essa pessoa bebe, essa pessoa é vingativa, essa pessoa está sofrendo, essa pessoa veio aqui no cruzeiro para se vingar do fulano, vou acompanhar ela? Olha, que parceiro bom, eu vou vampirizar ela, eu vou sentar no ombro dela e eu vou tirar tudo dela, toda a energia, toda a vitalidade. Então, se não tem um Exu e uma pombagira ali no cruzeiro, a pessoa, além de tentar ir no cruzeiro melhorar a vida, ainda ela sai sem melhorar a vida, ainda com uns companheiros do lado. É por isso que quando você vai fazer trabalhos em cemitérios, em cruzeiros, é importante saudar os guardiões do cemitério, das almas, dos cruzeiros. Para quê? Para que você não leve desses locais essas presenças que não são queridas e nem desejadas na vida de ninguém. Eu vou ter que ler agora, porque esse exemplo que eu dei, ele não acontece somente no cruzeiro do cemitério. Aí eu pontuei algumas coisas aqui, então algumas coisas eu vou repetir, mas vai fazer sentido, tá? Então, por exemplo, qual a importância do Exu e da pombagira do cruzeiro?
em velórios e crematórios. Por que será, gente? Tchau, meu parente, tchau, minha pessoa amada. A pessoa está sofrendo. Ah, e tem o outro lado, e o espírito. Mas como que eu morri? Imagina, vou deixar essa... Não vou... Não, então, Exu e Pombagira tá ali. Velórios, crematórios, todo local que tem despedida, tristeza, saudade, fragilidade, remorso, rancor, felicidade, desespero, as dívidas que deixou, porque às vezes tem parente que tá ali e faz assim, filha da mãe morreu e deixou todos os boletos para me pagar, que ódio. E o que será de mim e dos meus filhos a partir de agora? Sofrimento. E palavras não ditas. Quantas pessoas morrem sem pedir perdão? Quantas pessoas que morreram e o que ficou vivo não pediu perdão? Então, isso é um prato cheio para obsessores. Isso é um prato cheio para espíritos malignos. Agora, para um pouquinho. Já deu para refletir até agora tudo que o Exu e a Pombagira do reino do cruzeiro, eles podem evitar, eles podem nos livrar, eles podem nos proteger, eles podem nos defender. Agora você imagina tudo isso que eu falei agora, quando esse Exu do cruzeiro e essa Pombagira do cruzeiro decide atacar. Salve-se quem puder. Porque eles fazem assim com a mão, tipo desenho, tipo filme do X-Men. Levanta as mãos, mortos, levantem-se. Aquele ali me deve. Aí a Pombagira faz assim, pega Pitbull. Pois é. Então o Exu e a Pombagira do cruzeiro têm tanto esse poder do livramento, como eles também têm esse poder do ataque. Agora, juntando tudo, por isso que é importante acompanhar, porque a história eu conto do meu jeito. Agora vocês conseguem perceber a seriedade, a profundidade, o respeito que deve se ter pelo povo do cruzeiro. A gente tem que respeitar todo mundo, independente da fé, religião, se é espírito, se é gente. Mas, olha, eu teria medo, tá? De dever para esse povo. Tá? Porque é isso. É uma coisa... Eu não quero ir para masmorra de jeito nenhum. Ou seja, o Exu e a Pombagira, meu bem, é igualzinho você. Ele faz o bem e faz o mal. Ou você vai me dizer que você é a pura santidade, que você nunca magoou, nunca ofendeu, nunca no momento de raiva desejou alguma coisinha para alguém. Pois é. Agora você imagina uma pessoa que tem 300, 400 anos e ainda é rainha do castelo do cruzeiro. Entendeu? Que tem o poder de prender o povo na masmorra. É isso. Então não dá para julgar o Exu e a Pombagira sem antes você julgar a você mesmo. Tá? É isso. Coisas da vida e da morte. Então, a gente pode colocar a seguinte coisa. O Exu e a Pombagira, eles possuem os seus próprios interesses. Essa é a realidade, tá? Então, se você não se conectar, se você não criar um relacionamento com o teu Exu e com a tua Pombagira, você fica para trás. Porque eles também têm uma vida, mas uma vida espiritual. Eles também têm os interesses dele. Enquanto a gente aqui quer vencer na vida com dinheiro, saúde, eles também lá querem vencer de acordo com as necessidades espirituais que eles possuem. Ou seja, não se conectou, não criou relacionamento, Exu e Pombagira têm seus próprios interesses. E você fica para trás, tá? Bom, vou dar outro exemplo de cristianismo, tá? São os mais fáceis de dar, porque é o que é mais presente nos dias de hoje. O que acontece? O cristão, ele é feito para quê? Para não ter prazer, para não ter alegria, para viver uma vida
para poder depois desfrutar do paraíso. Não é isso? Então, a gente não pode confundir o que eu estou dizendo com boa conduta, com bom comportamento. Não é isso. A gente está dizendo que, dependendo da fé cristã, a pessoa ela vive em função do dia que ela vai morrer. Aí ela morre. Como que o Exu e a Pombagira podem encaminhar esse espírito? Pode encaminhar esse espírito mostrando o cruzeiro, mostrando o portal, mostrando o caminho. Porque senão, sem esse equilíbrio de reinos, sem esse equilíbrio de planos espirituais, de dimensões, de deuses, divindades e entidades, Exu e Pombagira, haveria um desequilíbrio. É como se as leis da natureza. Só que nesse caso, são as naturezas espirituais. Olha quanto poder, quanta coisa dentro do reino do cruzeiro. É profundo. Aí é que vem onde eu quero chegar. Quem tem um Exu e uma Pombagira que vem do reino do cruzeiro, esse Exu e essa Pombagira, eles ensinam seus médiuns a viverem a vida, a terem prazer, a aproveitarem o máximo possível as coisas da terra. E ninguém está falando aqui ser irresponsável. Ninguém está falando aqui que, isso não pode. Esse negócio de pode, não pode, é uma coisa individual de cada um. Entende? Cada um tem uma opção sexual, cada um gosta de fumar, o outro não, um gosta de beber, o outro não, um é engenheiro, o outro é advogado, o outro é dono de casa. Então, individualmente, esse Exu e essa Pombagira não vai deixar esse médium passar pela vida ignorante, entende? Cego, esperando para ser feliz o dia que chegar no paraíso. É por isso que eu disse isso antes. Então eles ensinam esses médiuns a plantar sementes, para que eles colham aqui na terra coisas boas, coisas que tragam felicidades para a vida deles. E isso para os médiuns do cruzeiro, mas também para quem faz magia com o cruzeiro. Então, de repente, eu estou com uma necessidade, eu quero um livramento, eu tenho um objetivo, e meu Exu não é do cruzeiro. Por que eu não posso chamar um Exu do cruzeiro para me ajudar naquela coisa específica? Eu chamo, meu bem. Eu chamo, eu bato tambor, seja para quem for, mas eu quero solução para o meu problema. Porque a magia, ela não é uma coisa que foi feita para ter fé. A magia é uma coisa que foi feita para acontecer. Entende? Esse negócio de ter fé é assim, quando você senta na igreja, reza, espera acontecer. O ritual, a magia, não é para ter fé. A coisa tem que acontecer. A pessoa acreditando ou não acreditando. É isso. Só que tem determinadas coisas que tem que ter paciência. Porque eu quero ganhar na Mega Sena, eu vou dar uma cabrita para Pombagira tal. Pois é. Então tem que ter bom senso, tem que ter limite, tem que saber como funciona o processo, mas o ritual tem que acontecer. Por exemplo, se fulano de tal ia ganhar na Mega Sena, e por causa do ritual você que ganha, e aquele fulano depois que ganhasse ia morrer, quem vai morrer agora é você, porque além do dinheiro que era dele, você também recebeu o destino dele. É um exemplo. Faz sentido? É um exemplo. Por quê? Quando você muda a linha do destino, do caminho, do que está planejado, você também se torna responsável pela parte boa e pelas consequências. Reino dos cruzeiros. Reino do cruzeiro. Preste atenção nisso. Aí, o que acontece? O reino do cruzeiro, por ser esse portal, a pessoa desencarna
e ela tem que ser direcionada. Aí o Exu olha para a cara dela, olha para a cara dele. O Exu lê a vibração, lê a energia. E aí Exu direciona esse espírito para a colônia, para a morada. Por afinidade, aquele espírito, ele vai para o meio dele. Então, por exemplo, um viciado que morreu porque enlouqueceu por causa das drogas, ele vai ser direcionado energeticamente para esse meio, porque ali ele vai ser tratado, vamos colocar assim, tá? Junto com outros que são semelhantes, que são parecidos, que têm a mesma afinidade energética. Então, o reino do cruzeiro, esse Exu e essa pombagira, eles têm isso que a gente pode chamar de doutrinação, de encaminhamento, dos reinos. Gente, tem reinos que talvez a gente nem faça ideia que existe. Por exemplo, algumas pessoas, elas falam que tem, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, né? Eu não posso dizer se é verdade, se não é, se aquilo é um cruzeiro de Exu ou de divindades planetárias, astrais. Eu não posso afirmar, eu não tenho essa experiência. Eu sei de uma coisa, que o cruzeiro, ele não é fixo. Esse cruzeiro que está no céu, o Cruzeiro do Sul, ele não é fixo, porque depois de milhares de anos, aquelas estrelas se movimentam. Então, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, esse Cruzeiro do Sul que está no céu não vai existir mais, porque as estrelas se movimentam. Então, eu não sei se há uma conexão ou não. É só para tocar no assunto, tá? Então, vamos lá. Eu fiz uma anotação aqui que eu vou preferir ler, tá? Porque eu quero falar certinho como eu escrevi, tá? Que vocês vão entender como os nossos mestres, os nossos guardiões, Exus e Pombagiras do Cruzeiro, eles podem contribuir muito com a gente. Peraí. Ó, a religião transforma o mundo real, esse mundo que a gente vive, as suas necessidades do mundo real e desejos do mundo real em nada. A religião, ela tira de você, isso é pecado, isso não pode, isso vai te levar para o inferno, isso vai acabar com você. A religião prega isso, que você tem que ser humilde, mas não é humilde nas atitudes, que a humildade, que a pobreza, que a miséria faz parte do seu caminhar, é um karma, é uma evolução espiritual. Aí a pessoa vai enfraquecendo, ah, se eu tenho arroz e feijão tá bom, ah não, eu consegui comprar uma salsicha. Tem pessoas, gente, que entram nesse universo de achar que a miséria, que a humildade, que os prazeres da vida são pecados. E aí a religião transforma o mundo real em um mundo de ideias, porque eles não provam. Eles não provam que se você estiver bem, for bem sucedido, feliz no amor, no trabalho, ser próspero, saber dizer não significa não ser humilde. Saber dizer não é necessário para pôr limite nas coisas e nas pessoas. Então, Exu e Pombagira do Cruzeiro têm essa habilidade de ensinar isso, principalmente para os seus médios. Então, Exu e Pombagira do Cruzeiro ensina que você tem o hoje, o aqui, o agora. Então se preocupe com as coisas da terra, seja íntegro, seja honesto e viva. Viva e viva. Faça o seu melhor, porque depois que você passar para o lado de lá, você vai ser levado aonde o seu espírito tem afinidade. Você vai para o reino que você tem afinidade por vibração. Então isso não significa que você não possa
ter dinheiro, que você não possa ter amor, que você não possa ter sucesso, que você não possa dizer não, tá? Por isso que os médiuns de Pombagira e Exu do Cruzeiro são da pá virada, porque eles sabem o valor das coisas. Esse Exu e essa Pombagira não deixam esses médiuns enganados. Agora, eu vou trazer uma reflexão para vocês em relação ao reino do Cruzeiro. Lógico, o tema do vídeo é esse. Mas, por favor, gente, mente aberta e reflita. É reflexão, tá? Essa reflexão vai abrir portas da sua mente para você conseguir aprofundar no reino do Cruzeiro, seus Exus e suas Pombagiras. Vou pôr meus óculos. No Egito, na Babilônia, a religiosidade, o ritual, a prática espiritual deu-se, em média, uns 10.000 anos. Pensa, a gente está 2.000 anos agora. Pensa uma coisa que durou 10, mais ou menos, né? 10.000 anos. Pensa naquela tecnologia que até hoje é desconhecida. Pensa nos deuses. Pensa em tudo aquilo que eles cultuavam, todas as ritualísticas. Que isso foi propagado e plagiado por várias outras religiões, por várias outras seitas, por várias outras culturas. Isso foi. 10.000 anos é muita coisa. É muita coisa. Aí, a gente para ver uma coisa estranha. Porque se a gente, tudo que não for cristão, no sentido de seguir a igreja católica, evangélica, se torna pagão. Não é isso? Então, nós somos pagões, porque a gente não está ali na igreja evangélica, na igreja católica. Então, a igreja, a religião pagã, ela não morreu, ela se transformou, ela se recriou, ela se reinventou. Porque tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Olha o Cruzeiro aí. Olha o Cruzeiro. Conforme essa população foi crescendo, foi desenvolvendo, foi evoluindo, foram adquirindo novas necessidades, nova cultura, enfim, foi evoluindo. Então, essas religiões, elas não estão apagadas, essas divindades. Hoje elas se manifestam com outros nomes, mas a energia e a essência é a mesma. Aí quem mais critica a nossa espiritualidade, quem mais critica a religião afrodescendente, quem mais critica as religiões ocultistas e espiritualistas? Quem? Me diga, pensa aí, quem mais critica? Aí eu vou falar aqui para vocês. Quem foi que ficou escravo da Babilônia? Quem foi que ficou escravo do Egito? Qual foi esse povo, né? O povo de Israel. E escravo daqui, escravo dali, escravo daqui, escravo dali, e assim foi passando tempo. Quem que caminhou pelo deserto muito tempo e caminhou, né? Cadê as 12 tribos? Sobrou só uma, que eu saiba, porque eu não sou teólogo, né? Eu acho que sobrou só a tribo de Judá, das 12 tribos que tinham. Então, até os dias de hoje, como que está essa população? Como que está essa tribo? Como que está esse país? Como estão esses fiéis? Porque não vai me dizer que eles vivem no paraíso. Não vai me dizer que a espiritualidade deles é boa, porque é explosões para todo lado, é crueldade para todo lado. É uma falta de amor ao próximo imensa, é um atacando o outro, é um destruindo o outro, é um fazendo ameaças para o outro, aonde são essas pessoas que vivem no inferno, são essas pessoas que não têm paz de geração em geração, que tentam embutir na gente que é o Deus deles que é o bom. Porque passa anos, passa séculos, passa milênios, eles só vivem
tragédias. Eu estou falando mesmo porque nós devemos a nossa paz de espírito, nós devemos as nossas conquistas, nós devemos a liberdade que nós mesmos nos damos. Nós nos damos o direito de ser livres e praticar a nossa fé, a nossa espiritualidade. Aí entra os aspectos do cruzeiro que eu falei. Você vive uma vida daquela infernal, achando que vai pro paraíso? É isso? É isso que eu quero dizer quando Exu e Pombagira do Cruzeiro, eles ensinam que você tem que ter responsabilidade, mas que você pode ter dinheiro, você pode ter caminho, você pode ter todo tipo de boa sorte com a força do cruzeiro. Agir de forma errada com o cruzeiro é pegar toda essa positividade e transformar em ataque. E tem pessoas que só trabalham realmente com ataque. Sabemos que tem. Então, quando essa pessoa está trabalhando com ataque, com as forças do cruzeiro, ela está utilizando todas essas coisas que eu falei para vocês. A fé, o medo, a raiva, espíritos vingativos, espíritos acidentados, a tristeza, a saudade, a doença. Então, quem é do cruzeiro, os médiuns que tem Exu ligado a esse reino, vocês têm que ser super atentos, vocês devem estar super ligados. Se não caminhar com os teus guardiões, eles vão te deixar para trás, porque eles têm as necessidades deles. Eles têm muito trabalho, eles não podem ficar te pagiando manhã, tarde e noite. Lógico que eles pageiam, gente, eles cuidam da gente, mas sem conexão não há nada. E para você que não tem nada do cruzeiro, é muito bom começar a cuidar, porque é dali do cruzeiro, seja ele qual for, que pode sair maldição, que pode sair ataque, que pode sair egum, que pode sair todo tipo de má sorte que você pode imaginar. Todo tipo de destruição, todo tipo de carniça espiritual pode sair de um cruzeiro. Então, cuidar de um cruzeiro é importantíssimo. Ter um Exu e uma Pombagira do cruzeiro ao seu lado é importantíssimo. Bom, gente, irmãos e irmãs, espero que eu tenha conseguido com esse vídeo trazer uma reflexão, trazer um entendimento. Não sou dono de verdade absoluta, né? Eu falo aqui as minhas experiências e eu espero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês entenderam, qual a experiência que o seu Exu, sua Pombagira do Cruzeiro te passaram. Para quê, gente? Para enriquecer o vídeo ainda mais. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Axé!